Método de Euler, implementação em linguagem C. Eu já estou aqui com o programa praticamente terminado, porque basicamente eu tenho aqui leituras de algumas informações. Informações são essas: o meu passo de integração, o ΔX, certo? Que eu salvo aqui na variável h, e as condições iniciais. Então eu leio o tempo inicial da minha simulação, salvo na variável t. Depois eu vou ler o meu x nesse tempo inicial, né? Então o meu x0. E salvo isso na variável x. Vou até mudar aqui a minha mensagem para x em t0, ou seja, x o meu instante t0. Com isso eu tenho as condições iniciais e eu tenho o passo de integração. Então eu tenho tudo o que preciso agora para implementar o método de Euler e fazer uma simulação e ter aí uma série temporal do meu x em função do t. Vejam aqui que eu tenho um ponteiro para arquivo. Isso porque essa série temporal que eu gero, eu tenho que salvar em algum lugar, tá? Então, veja que a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é abrir o arquivo no modo W para começar a escrever nesse arquivo. E já escrevo no arquivo os valores de t e x que acabei de ler aqui, ó. Né? Ou seja, já estou gravando no arquivo aqui o meu instante inicial e o meu x nesse instante inicial. Bom, e agora como é que eu simulo? Eu quero, sei lá, 100 pontos, 500 pontos, 1000 pontos, N pontos, que eu também já li aqui, ó. Tá? Então, dentro de um loop aqui, dentro de um for de 0 até n-1, ou seja, n pontos, é que eu vou fazer a minha integração. Veja que eu já coloquei aqui um fprintf para ir escrevendo cada novo par de valores t e x dentro do arquivo. Tá. E como é que eu simulo agora? Como é que eu simulo? Como é que eu implemento o método de Euler? Bom, então lá na regra geral, eu tenho que meu yn é igual ao quê? Opa, desculpa. No caso x, né? A minha variável dependente aqui eu estou chamando de x. E independente ao t. Então, o meu xn vai ser o quê? O meu x no instante n-1, né? Mais quem? Mais ΔX, que nesse caso é o h, vezes a minha função, né? O meu dx dt, no meu caso aqui é um f. Nesse caso, em particular do exemplo, o meu f, o lado direito aí da equação dx dt, é 1.1x² mais x vezes seno de t. Então, o meu f é em função tanto do tempo quanto de x. Tá? Bom, mas e esse f aqui? Esse f eu já implementei aqui em cima. Ó. Então, eu já criei uma função que eu chamei de f, que recebe t e x e retorna justamente o 1.1x² mais x seno de t. Vejam que é uma função do tipo float, porque ela retorna um valor do tipo float. Assim como t e x são variáveis do tipo float. Tá? Que, aliás, no programa principal também foram declaradas como sendo do tipo float. O h também, né? Que é o passo, que é o ΔX. Ou seja, se eu começo lá com o meu x0 e meu t0, do lado direito aqui o que eu tenho? x0 mais h vezes f calculado em t0, x0. Bom, isso aqui vai ser o meu x1. Então, isso aqui eu gravo
em x, né, no próprio x. Então, o valor de x é atualizado. Tá? E o meu T1? Né? Meu T1 seria o meu T0, então o próprio T, mais o ΔX, que nesse caso é o H. Bom, e por que eu só atualizei o T, a variável independente, depois de ter atualizado o X, a variável dependente? Se eu atualizo antes, né, o que eu tenho? Então vamos imaginar que eu estou começando a simulação. Então meu T vale T0. Mais H, o meu T já passa a valer T1. Então a hora que eu calculo esse F, eu estou calculando o F usando o X0, mas não mais o T0, mas sim o T1. Né? O que está errado, eu tenho que usar o X0 e o T0. Então é por isso que a variável independente eu atualizo depois de ter atualizado as variáveis dependentes. Tá? Bom, e é só isso. Agora eu vou simular. Passo de integração. Vamos por aqui 0.1. Pontos de integração. Vamos por 400 pontos. Valor inicial de T0, vamos colocar 0.1. E x em T0, vamos colocar aqui meio. Tá simulado. Tá? Agora, posso vir aqui. Deixa eu abrir aqui a minha pasta, só para achar lá o arquivo onde isso foi salvo. Tá? Aqui, ó. Então tá lá todos os meus pontos. Tá? Esse sistema que eu escolhi é um sistema instável, né? Uma equação diferencial, desculpa, não é um sistema. Tá? Então ela diverge. Então por isso que rapidamente né, divergiu aqui para infinito. Tá? Agora, se eu diminuir o ΔX, né, então vamos fazer isso aqui, vamos rodar de novo. Vamos diminuir o ΔX. Número de pontos, vou pôr aqui os 400 pontos. 0.1 meio. Tá? Vamos ver agora lá. Então, lembra da história? Quanto menor o ΔX, melhor a aproximação. Né? Então, deu para ver já aqui a mudança no comportamento. Né? Assim, vai divergir também. Né? Se eu fizer mais pontos, a gente vai ver que essa série vai divergir. Mas aqui, no caso, demora muito mais.